É baseado na presença de células-tronco. Essas células-tronco, que existem em diferentes órgãos, existem as células-tronco do cordão umbilical, por exemplo, e existem células-tronco presentes dentro da polpa dentária. Essas células-tronco, elas ficam localizadas ali no interior do tecido pulpar e elas podem ser utilizadas com diferentes finalidades. Então, elas são normalmente células de origem mesenquimal e que são capazes de se diferenciar em células que produzem tecidos mineralizados. Então, elas podem ser utilizadas para estratégias regenerativas, né? Elas são obtidas essas células tronco da polpa dentária podem ser obtidas aí tanto de dentes permanentes, e aí elas são chamadas de DPSCs, ou elas podem ser obtidas de dentes de leite. E é extremamente interessante quando elas são obtidas de dente de leite, porque esses dentes, eles têm um ciclo de vida em que eles esfoliam, né? Eles são perdidos naturalmente. Então, quando esses dentes são perdidos, essas células podem ser coletadas para que depois elas sejam armazenadas e utilizadas como estratégia terapêutica. Essas células são chamadas de shed e elas ficam localizadas lá dentro da polpa, normalmente em locais, em nichos que são próximos aos vasos sanguíneos, como vocês estão vendo aqui nessa imagem com as células marcadas em verde fluorescente. Então essas células tronco, elas têm capacidade de se diferenciar em células que produzem diferentes tecidos. Como que a gente faz para coletar, né, essas células? A gente pode, primeiro, extrair o dente, tirar o tecido pulpar do interior desse dente e a gente vai fazer uma cultura primária dessas células. Coletar esse tecido, colocar dentro de uma garrafa, dentro de uma placa de cultura e essas células vão crescer a partir desse tecido, elas vão se proliferar a partir desse tecido. E aí, o que a gente faz com essas células? Para que a gente coleta isso? Qual que é a ideia de fazer esse tipo de pesquisa? É utilizar em terapias regenerativas em modelos animais e em humanos. A gente coloca de volta essas células com a finalidade de substituir os tecidos que foram perdidos. Então essas células podem ser colocadas de volta dentro do dente para que aconteça uma nova formação de tecido. É claro que isso ainda é pesquisa e não está disponível lá no consultório. Então o tecido, como vocês estão vendo aqui nessa imagem, é a imagem de um dente em que essas células junto com esse arcabouço e a molécula bioativa é colocada no interior do dente para que aconteça a regeneração desse tecido dentro do dente, do tecido pulpar, com a formação de uma nova polpa.